Seja bem-vindo à segunda aula do evento O Fim do Dedo Verde. Se você está aqui é porque você deseja ter flores lindas e resinadas, flores perfumadas, de qualidade, flores lindas iguais aquelas que você vê no Instagram, iguais aquelas flores dos países legalizados. Você deseja ficar livre do prensado. No episódio de ontem, o primeiro episódio, você viu que é possível ter colheita de flor linda e resinada, ficar livre do prensado, mesmo que você não tenha nascido com um dom, mesmo que você nunca tenha plantado nada antes. No episódio de hoje, o segundo episódio, você vai ver como você também consegue plantar. Além disso, você viu também os 3 pilares que fazem você ter uma colheita de flor linda e resinada, e você viu também o primeiro pilar, que é como montar o melhor ambiente de cultivo para sua planta. Hoje, no segundo episódio, você vai ver como você também consegue plantar flores lindas e resinadas. Você vai ver o segundo pilar, que é o método de cultivo. Você vai ver qual é o método que você vai usar para cuidar da sua planta desde a germinação até a colheita. Então vamos lá, vamos para a aula onde você vai aprender todo o passo a passo. Agora eu vou mudar de roupa e de ambiente porque a gente vai direto para a aula. Então vamos lá. O primeiro passo que você vai aprender aqui hoje é a germinação. Como você vai germinar a sua semente? E aqui uma dica muito valiosa. O momento da germinação é o momento mais delicado da planta, é o momento que ela é mais sensível. Se você vai germinar pela primeira vez, eu recomendo que você faça um teste com semente de prensado. Se você tiver acesso a essas sementes são normalmente praticamente de graça, ou bem baratas, né? Mas praticamente de graça. Você pode pegar essas sementes, fazer o teste de germinação, testar para ver se você está germinando bem primeiro, para depois você germinar uma semente de banco de sementes. E para germinar uma semente, a gente precisa dar para ela algumas condições: umidade, oxigênio, temperatura constante em torno de mais ou menos 25, 27 graus e escuridão. E aí, para a gente simular essas condições, nós usamos alguns métodos. Você pode usar o método de germinação do papel toalha, que você usa o papel toalha, uma vasilha com tampa, um borrifador e água. E você tem também alguns outros métodos de germinação, como germinar direto na terra, germinar no GIF. Eu recomendo você não germinar direto na terra, porque esse é o jeito mais difícil de germinar. Se você for germinar usando o GIF é o jeito mais fácil de germinar. Para germinar usando o GIF, você usa uma vasilha com tampa, borrifador e água. Vamos lá, eu vou te mostrar como que faz o passo a passo para germinar usando papel toalha. O primeiro passo é você pegar um copo de água filtrada, pode ser a mesma água que você bebe. Pega essa água, coloca ali 2 sementes, ou a quantidade de sementes que você vai germinar, você coloca nessa água, pega esse copo e coloca em um local escuro. Pode ser um guarda-roupa, pode ser um armário. O ideal é que esse local esteja com uma temperatura próxima de 25, 27 graus. Se tiver muito frio, ela não vai germinar. Se tiver muito quente, também não vai germinar. Pode estar um pouco acima de 27? Pode estar 28, 29, ela pode germinar, mas quanto mais próxima dessa temperatura, melhor. Você vai colocar esse copo com água, com a semente, em um local escuro e vai voltar depois de 12 horas para ver como a semente está. Você vai tentar afundar essa semente depois de 12 horas. É provável que ela afunde. Depois você vai deixar ela no mesmo lugar, no lugar escuro ali, por mais 12 horas até completar 24 horas. Depois que completar 24 horas, é hora de passar para o método de germinação. E aí, se você vai usar o papel toalha, você vai fazer o seguinte: você vai pegar a vasilha com tampa, vai pegar o borrifador e vai borrifar água ali dentro da vasilha. Vai pegar o papel toalha, você vai umedecer o papel toalha, vai colocar ele dentro da vasilha com tampa ali. Você vai pegar as sementes, com bastante cuidado, que elas são bem delicadas, vai colocar essas sementes no papel toalha. Você vai pegar uma outra folha de papel toalha,
vai umedecer ela também. E aqui é importante você umedecer, mas não deixar ela ficar encharcada. Se ela ficar pingando água ou tipo brilhosa, assim, você olha, ela tá toda iluminada. Toda iluminada não, tipo, mas toda brilhando assim. Isso é um sinal de que tá muito úmido. Quando tá úmido, mas não tá encharcado, ela não brilha e também não fica pingando água. Então você tem que umedecer o papel toalha, mas não encharcar. Mas também não pode deixar ele seco. E aí você vai tampar aquela semente, vai pegar a tampa da vasilha, vai borrifar água na tampa e vai tampar. E aí você vai pegar aquela vasilha fechada e vai colocar em um local escuro que tenha temperatura entre 25 e 27 graus. Pode ser um armário, pode ser um guarda-roupa, pode ser dentro do próprio grow. Então, às vezes, se tiver muito frio, por exemplo, você pode ligar a lâmpada do grow, por exemplo, os equipamentos, colocar a semente dentro de uma caixa e colocar dentro do grow, para aproveitar o calor do grow. E aí você vai colocar o seu celular para despertar a cada 12 horas. A cada 12 horas você vai lá, vai abrir a vasilha e vai verificar como está a semente. Se a vasilha ficar seca ou se o papel toalha ficar seco, você borrifa a água novamente. Ela vai ficar ali entre 2 e 10 dias nesse processo de germinação. Então ela pode demorar de 2 a 10 dias. E eu recomendo que você deixe ela ali nesse método de germinação até a semente se desgrudar da planta. Ela vai começar a crescer, né, a raiz, e aí vai chegar um momento que a semente vai se desgrudar, a casquinha da semente, na verdade, vai se desgrudar da planta. Esse é o momento que eu recomendo que você plante ela na terra, porque se você planta ela com a casquinha ainda grudada, a casquinha corre o risco de ficar agarrada ali. Não é um problema muito grande, mas é bom você evitar isso e você evita fazendo dessa forma que eu recomendei. E aí, assim que a sua plantinha estiver pronta, né, terminada a fase de germinação, a gente vai passar para a próxima fase, que é a fase vegetativa. Fase vegetativa é a fase de crescimento da planta. É o momento que ela vai crescer os galhos, que ela vai crescer as raízes, que ela vai ficar maior e vai se fortalecer para depois dar as flores lindas e resinadas. Então é uma fase importante. Para essa fase de vegetação, você vai precisar dar para sua planta 18 horas de luz. Além disso, você vai precisar dar para sua planta uma umidade de 70% e uma temperatura de preferência ali entre 22 e 25 graus, porém a planta aceita bem entre 20 e 30 graus. Então, o que você vai fazer? Então, assim que a sua sementinha terminar de germinar, o que você faz após a germinação? Você vai pegar a terra, né, o seu solo ali que vai estar no vaso, vai pegar essa sementinha e vai plantar no vaso, de preferência que seja um vaso pequeno. E aí você vai começar a nutrir a sua planta, né, a dar nutrientes para ela. Pode ser fertilizante ou pode ser através de um solo orgânico. O ideal é que nessa fase após germinada, os nutrientes sejam em pouca quantidade, em pouquíssima quantidade. Para você ter uma ideia, na maioria dos fertilizantes ali a gente não começa usando mais de 1 ml. E isso, 1 ml, seriam os fertilizantes mais orgânicos, mais fracos, digamos assim. Fertilizantes minerais, geralmente a gente começa usando menos de 0,5 ml por litro de água. Então você pode começar a nutrir a sua planta com uma dose baixa. Você pode começar a usar também enraizador, também numa dose baixa. Alguns cultivadores preferem não usar nutrientes nas primeiras semanas, né? Na primeira semana ou na segunda semana. Mas eu recomendo que você comece a usar pelo menos ali depois dos 7 dias. Mas se você já tiver uma experiência, tiver uma orientação, pode começar até antes, pode começar assim que você vai fazer a primeira rega, logo após terminar a germinação, porque isso já vai dar para ela uma base de nutrientes para poder crescer. Além de começar a nutrir ela com dose baixa, você também tem que colocar ela na luz. Um lugar que vai ter uma luz que não seja muito potente. Normalmente, se o seu LED, por exemplo, tem o dimmer, que você regula a potência, nessa fase você não vai usar mais do que 20%. E ainda assim ela vai ficar longe da planta se você tiver, por exemplo, um LED Quantum Board. Principalmente se você tiver um LED Quantum Board, você tem que tomar cuidado com
a plantinha nova ficar muito perto ou esse LED estar muito potente para ela. Porque nessa fase recém-nascida ela realmente gosta de uma luz mais fraca. Então é melhor que a luz esteja fraca demais do que forte demais. O seu local tem que ter também circulação de ar. E como eu falei, de preferência, umidade e temperatura controlados. E aí fazendo isso, você vai deixar a sua planta crescendo ali na fase vegetativa até os 15 dias de vida. Depois dos 15 dias de vida, você vai começar a aumentar um pouco a nutrição, você vai também começar a aumentar um pouco a potência de luz e você vai também começar a fazer técnicas de poda. Sua planta, ela nasceria apenas um galho para cima, como um pinheiro. Um galho principal, alguns galhos menores na lateral. Se você faz técnicas de poda, você faz a sua planta ter mais galhos principais. E aí com isso você aumenta a sua colheita. Olha que coisa boa. Anota tudo que você vai aprender nessa aula aqui, porque isso é importante. Então vamos lá. As duas primeiras podas que você vai aprender aqui são podas que eu gosto de chamar de podas de corte, que são podas que você vai cortar o topo da planta em algum ponto para que ela ramifique mais. Ela pode ter 2 galhos ou ela pode dar mais galhos. Vai depender da técnica de poda que você vai usar. Esse tipo de técnica também é conhecido como HST ou também High Stress Training, que traduzindo seria treinamento de alto estresse. Só que não precisa ficar com receio dessa palavra estresse. Muita gente vê isso, inclusive eu, nas primeiras vezes que eu plantei, eu não fiz essas técnicas de poda, porque eu via essa palavra estresse e eu falava, eu não quero estressar minha planta. Só que esse tipo de técnica, quando bem feita, ela não é maléfica para a planta, ela é benéfica, então ela traz benefício. Por mais que tenha a palavra estresse no nome, ela faz a planta ficar mais forte, maior. Tipo quando você vai na academia, por exemplo. Você vai na academia lá, fica forte, bodybuilder. Você vai lá, faz o exercício, seu músculo vai e dói. Tá doendo porque é um estresse. Só que esse estresse vai te deixar mais forte, certo? Pergunta como que eu sei disso. Você disse que eu sou bodybuilder também. Bodybuilder. Só não tem shape, porque natural, né? Natural igual planta. Brincadeira, hein? Não é só por isso também, não, né? Não sou um atleta que leva ao pé da letra e tal. Mas eu treino sim, inclusive fui beber uma água aqui com meu copinho. Então, quando que você pode fazer essas técnicas? Essas duas técnicas que eu vou falar para você aqui, você pode fazer elas a partir do terceiro nó. O que são nós, Gera? Nós é onde sai o par de folha. O lugar onde sai o par de folha é o nó. E normalmente isso vai acontecer entre 10 e 15 dias de vida da planta. E aqui uma coisa importante. Em plantas automáticas, esse tipo de poda que eu vou falar com você aqui, elas só podem ser feitas nesse período aqui, ó, entre 10 e 15 dias de vida nas plantas automáticas. Em plantas fotoperiódicas, você pode começar a fazer entre 10 e 15 dias de vida, mas você pode fazer ela mais para frente também. Você pode fazer com 20 dias, com um mês, com 2 meses. Você pode fazer esse tipo de técnica em plantas fotoperiódicas. Você só não pode fazer na floração ou 15 dias antes de ir para a floração. Então, se você vai colocar ela para florir, você não pode fazer esse tipo de técnica que eu vou falar aqui. Porque você, se fizer a técnica, tem que esperar no mínimo 15 dias de vida para depois colocar ela para florir. Beleza? Então fique atento nisso. Em automática, você faz somente nesse período aqui, ó, entre 10 e 15 dias de vida. E a primeira técnica de poda que você vai aprender é a técnica de poda top, que é a técnica de poda mais simples, em que você vai cortar a gema apical aqui para a planta direcionar os seus hormônios de crescimento, as auxinas, para os 2 galinhos aqui de baixo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma tesoura para cortar, de preferência uma tesoura de poda, que esteja limpa. Se ela não estiver limpa, você pode limpar ela, né, desinfectar ela, passar no álcool, pega um papel toalha, despeja o álcool no papel toalha,
passa na ponta da tesoura, seca a tesoura para desinfectar ela. E você vai pegar a sua tesoura, você vai vir nesse ponto aqui da planta, ó, como você está vendo na imagem, e você vai cortar essa pontinha aqui da planta. Tá vendo esses dois galhinhos que vão ficar aqui do lado? Na verdade, esses dois brotinhos, você tem que deixar esses dois brotinhos, você não pode cortar eles. E aí, depois disso, é só deixar a planta no ambiente normal de crescimento dela, que ela vai se recuperar. Depois de alguns dias, ela já vai começar a crescer de novo. Depois que você fizer a primeira vez, a primeira poda, você tem que esperar ali um período ali de no mínimo 15 dias para você fazer uma outra técnica, beleza? E aí, depois de 15 dias, você pode escolher fazer ou outra poda ou outro tipo de técnica, que inclusive você vai ver aqui algumas dessas técnicas. O próximo tipo de poda que você vai aprender aqui é a chamada poda fim, em que você vai cortar em um ponto bem parecido do lugar onde corta a poda top. Porém, ele é um pouco mais delicado porque ele é mais difícil de acertar. Mesmo se você corta no lugar certo, a planta pode não dar a poda fim e ficar simplesmente uma poda top. Esse tipo de poda que eu vou falar para você aqui, a poda fim, tem essas mesmas características que eu falei para você aqui, ó. Você faz a partir do terceiro nó, então você pode cortar o terceiro nó quando ele começar a nascer. Normalmente, entre 10 a 15 dias de vida é esse tempo. Em automáticas, você vai fazer só nesse período, não pode deixar passar de 15 dias. Ah, Jean, por que não pode? Porque se você deixa passar de 15 dias, a automática pode entender aquela poda com um estresse muito grande e começar a florescer antes da hora. E aí, com isso, ela floresce com o galho cortado. E aí você não tem o benefício da poda e ainda tem um malefício da planta estar com o galho cortado. Então, ao invés de beneficiar, prejudica a planta. Então, em automáticas, só nesse período aqui. Em fotoperiódicas, você pode fazer esse período aqui, e é bom você fazer nesse período aqui. Eu recomendo que você faça, eu faço nas minhas plantas, sempre uma poda top. Nesse período aqui, uma poda top ou uma poda fim. E como que você vai fazer a poda fim? É um pouquinho mais complicado de você cortar e acertar o lugar certo. Ó, eu vou colocar aqui nessa imagem para você ver o lugar que você tem que cortar. Quando você está cortando para fazer a poda top, é bem fácil de identificar o lugar de cortar, porque você corta toda a gema apical. Só que quando você está fazendo a poda fio, você tem que cortar o início da gema apical. Então é esse ponto aqui que você tem que cortar, ó. É bem no lugar onde o caule vira folha. Esse é o ponto de corte, onde o caule vira folha. Muita gente confunde, principalmente quando vê imagens da internet, e corta as folhas. Se você cortar as folhas, sua planta vai nascer com folhas cortadas. A poda não vai funcionar. Você tem que cortar exatamente aqui, ó, nesse ponto, o lugar onde o caule vira folha. Beleza? Vou te mostrar aqui nesse vídeo como que você faz. Mesma coisa, pega uma tesoura limpa, você vem aqui nesse ponto aqui da planta, ó, e corta nesse ponto aqui da planta, bem simples, retira essa pontinha de folha aqui e beleza, tá tudo certo. Agora é só deixar a planta no ambiente de crescimento dela, fase vegetativa, e ela vai se recuperar. E aí você tem que esperar mais 15 dias para então fazer outra poda. Um detalhe sobre a poda fim é o seguinte: como eu falei no início, mesmo se você corta no lugar certo, ela pode não funcionar e virar uma poda top. Ou às vezes até nascer com as folhas cortadas. Normalmente vira uma poda top, quando você corta no lugar certo e não dá certo. Mas se você cortar nesse ponto aqui que eu falei para você, você tem grande chance de acertar. Agora você vai aprender como fazer amarras na sua planta. Bom, amarras é um treinamento conhecido como LST, que seria Low Stress Training, que seria traduzindo treinamento de baixo estresse. Que inclusive quando comecei a plantar foi o treinamento que eu preferi fazer justamente para tentar não estressar a planta. Mas depois que eu comecei a fazer podas top, eu descobri que é muito melhor, muito mais fácil começar fazendo uma poda top. É muito mais saudável para a planta
do que fazer só amarras. Para você fazer amarras, se você vai fazer amarra como primeira técnica de poda, você não pode fazer entre 10 e 15 dias de vida, porque a planta vai estar muito novinha. Se você amar, corre muito risco dela quebrar ou arrancar ela completamente da raiz. Então, para fazer a amarra, o ideal é você esperar ali até o 5º nó. Então, você espera até o 5º nó, mais ou menos, e faz com bastante cuidado. Mas, vou te falar bem aqui a minha opinião de cultivador de grower. Não é muito bom você fazer ela como primeira técnica de poda. Vou te explicar por quê. A planta, ela nasce assim, certo? Se você vai fazer a amarra como primeira técnica de poda, você vai pegar e vai amarrar ela e vai tentar deitar ela. Só que quando você vai tentar deitar ela, o que você vai fazer? Vai tensionar as raízes. Então a planta é cheia de raízes aqui, né? Que é o órgão vital dela, talvez o principal órgão são as raízes. E se você força ela para lá, você está tensionando as raízes. Então pode ser que alguma raiz arrebente, a planta pode deitar completamente assim, que não é o que a gente quer. Então quando você faz a poda top, a sua planta fica assim, ao invés de ficar assim. E aí quando você vai fazer a amarra, como que você vai fazer a amarra? Você vai amarrar os 2 galinhos. Você puxa um para cá e o outro para cá. E o que isso faz? Não deixa tensionar as raízes, porque tem uma amarra puxando para cá e tem uma amarra puxando para cá, sacou? Quando você faz primeiro uma poda top, você não tensiona as raízes, então é muito mais difícil da sua planta arrancar da raiz. Só que, olha aqui, uma coisa importante, você vai tensionar aqui, ó. Ao invés da tensão ficar aqui, vai ter tensão aqui. Então o que pode acontecer? Se você forçar muito, pode quebrar o galho aqui, pode abrir. Então acontece muito. Às vezes a planta está um pouco mais frágil e tal, faz ali e aqui quebra. Às vezes mesmo se ela não estiver saudável, se forçar muito, ele pode quebrar aqui, racha no meio. Se acontecer com você, vai na hora, junta ali, passa uma fita, algum tipo de fita, cordinha, junta as 2 partes, deixa ali que ela vai se recuperar. Beleza? E para isso não acontecer, o segredo é o seguinte. Vou mostrar para você agora no vídeo como que você faz. Ó. O segredo é o seguinte. Você vai amarrar o galinho da sua planta e você vai puxar ele. Você, na verdade, vai amarrar. Não muito forte, então você não pode apertar o galho ali com a maior força possível. Tem que deixar uma folga, porque o galho vai crescer. Se você aperta ele, ele não consegue crescer naquele ponto ali e ele pode ficar até frágil ali naquele ponto. Então, a amarra, você tem que fazer ela larga. Então, por exemplo, se o galho está aqui, você tenta fazer a amarra um pouco maior, né? Está exagerado no desenho, mas você tenta fazer a amarra um pouco maior. E aí você vai amarrar e vai puxar o galinho até ele ficar mais ou menos na horizontal. Só que você vai prestando atenção para ver se não está tensionando muito o galho. E aí, se você conseguir chegar na horizontal, beleza, seria o ponto ótimo ali. Não precisa passar para baixo do horizontal. Para quem não está ligado, o horizontal é assim, ó. Então, você vai tentar tombar o galho até ele ficar assim, ó. E aí, onde você vai amarrar? Você vai amarrar no vaso mesmo. Se o seu vaso for de plástico, você pode fazer furos com ferrinho quente. Se o seu vaso for de feltro, você pode cortar um buraquinho ali com a tesoura. E aí depois de fazer a amarra, a sua planta em alguns dias já vai estar apontando de novo a gema apical para cima e ela vai fortalecer ali um pouco mais os galhos laterais. Só que se você faz só a amarra, a sua planta provavelmente sempre vai ter um galho dominante, um galho que é o galho principal. Porque você não cortou ele. Então, mesmo ela fortalecendo os outros galinhos, o galho principal continua sendo o principal. Então, você consegue fazer ela ficar mais arbustiva. Os galhos que ficariam embaixo ficam um pouco maiores. Só que ela não fica com mais galhos principais. Então, por isso que eu gosto de fazer primeiro uma poda top. A técnica que eu uso nas minhas plantas são a seguinte. Primeiro eu faço uma poda top ou fim. Na verdade, eu faço uma fio, eu tento acertar a poda fim, e aí se não dá, sai a poda top,
E beleza. Depois disso, depois de 15 dias, eu faço amarras. E eu amarro minhas plantas, elas começam a ficar mais arbustivas, às vezes ficam com 2 galhos principais, às vezes ficam com 4, com 6, depende ali da planta. E aí depois de mais ou menos um mês que a planta vai crescer ali, eu faço uma outra técnica. Às vezes eu faço amarra, às vezes eu faço uma técnica chamada de scrog, que é uma técnica que você vai aprender aqui agora. O scrog, ele é um treinamento de baixo estresse também, então ele é uma espécie de, que você também pode começar a fazer ele a partir do 5º nó, mas que ele é muito melhor utilizado se você faz primeiro a poda top, como eu falei. E para fazer o scrog, basicamente você vai fazer o seguinte, você vai usar uma rede para colocar em cima ali das suas plantas, para você passar galinho pelos buracos da rede, simulando várias amarras. Então basicamente é como se você estivesse fazendo várias amarras de uma vez, só que você está fazendo isso com uma rede. Tem um benefício bom nisso, que é o seguinte: quando suas flores estiverem grandes, pesadas, resinadas, essa rede serve de suporte para os buds para eles não tombarem. Então essa técnica de scrog é muito boa para isso e eu gosto dela, muitas vezes eu faço ela. Só que eu gosto de fazer o scrog no dia que eu vou colocar para florir, eu venho, coloco a rede de scrog e coloco para florir. De toda maneira, eu sempre recomendo que o seu último scrog seja feito no momento que você vai colocar para florir, então no momento que você vai virar para floração. As gerências, se for automáticas não tem jeito, você tem que fazer ali mais ou menos com um mês e meio. E aí, essa rede de scrog vai funcionar mais ou menos como uma amarra, a sua planta também vai direcionar mais galhos para os ramos laterais. E com essa rede, você também meio que consegue organizar ali, né? Passar cada galho em um buraco da rede. E agora, a próxima técnica de poda que você vai aprender é uma técnica de poda chamada de lollipop, ou em brasileirês nós chamamos de limpeza de canelas, que basicamente é uma poda que você vai fazer na fase de floração. Depois que passar a 2ª semana de floração, então após 2 semanas que você tiver iniciado a floração, que tiver mudado o fotoperíodo, você vai lá e vai fazer uma poda dessa forma aqui, ó. Você vai retirar galinhos de baixo que não estão pegando luz direito. Tá vendo que aqui embaixo tem vários galinhos que não estão pegando luz direito? Você vai vir, vai retirar todos esses galhos e folhas. Você vai deixar os galhos que tiverem no topo. Aquele galho que tiver com o topo pegando luz, mas tem alguns galinhos embaixo assim, você limpa ele também. Ao invés de cortar o galho todo, você só limpa ele embaixo ali e deixa o topo dele que está pegando luz. E aí beleza, faz isso em todas as plantas. Normalmente sai uma quantidade grande de folhas, não precisa ficar com medo de fazer isso. Porque isso aí é benéfico para suas plantas concentrarem as energias dela, né, tanto a energia luminosa como a energia de nutrientes, nos buds, nas flores do topo, que estão mais perto da luz, beleza? Então essas são as técnicas de poda e o momento que eu recomendo. Comenta aqui qual dessas técnicas de poda você vai fazer nas suas plantas ou que você mais te agradou. Como eu falei, se você quiser fazer as mesmas que eu faço, é só fazer aquelas que eu faço. É só fazer aquelas. Poda top, amarra e depois o scrog ou outra amarra. E aí você faz as técnicas de poda e mantém a planta nesse mesmo ambiente de fase vegetativa. 18 horas de luz, umidade de 70%, temperatura de preferência entre 22 e 25, mas entre 20 e 30 tá bom, tá ótimo. E aí você vai manter a planta crescendo ali por mais ou menos umas 8 semanas. Quando ela tiver mais ou menos com 8 semanas, ela vai começar a apresentar a pré-flor, que é um órgão da planta que ela apresenta, que ela vai apresentar o sexo, se ela é macho ou se ela é fêmea. Se a sua planta for feminizada, provavelmente ela vai apresentar uma pré-flor fêmea. E quando ela apresentar a pré-flor, você pode colocar ela para florir, ou se você quiser que ela ainda cresça mais, você pode manter ela na fase vegetativa por mais um tempo, pelo tempo que você quiser, na verdade. Se ela for fotoperiódica,
É só você manter 18 horas de luz, você mantém ela em fase vegetativa, mantém ela crescendo. Se ela for automática, não tem jeito de fazer isso, ela vai continuar crescendo ali, até vai chegar um momento que ela vai começar a florescer sozinha, por isso que ela se chama automática. Mas uma dica legal para automáticas: se a sua automática já apresentou a pré-flor, já chegou no tamanho que você queria que ela chegasse, e você queria que ela estivesse florescendo já, você pode mudar as horas de luz que ela vai começar a florescer. Então, ela começa a florescer sozinha, mas se você muda o fotoperíodo, ela também floresce. E aí, depois a gente vai para a última fase de crescimento da planta, que é a fase de floração, que eu diria que é a fase mais importante, com os cuidados mais importantes. Bom, para dar início à fase de floração, você vai precisar mudar o fotoperíodo da planta. Então, você vai precisar diminuir a quantidade de horas de luz e aumentar a hora de escuridão. Então você vai passar da 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. É importante que na fase de escuridão esteja escuridão total, não tenha nenhuma luz entrando, para essa luz não atrapalhar o fotoperíodo. Então você vai passar para 12 por 12, a sua planta vai entrar em estágio de pré-floração, que é o estágio que ela começa a crescer galhos ainda, a crescer folhas, e ela estica e praticamente dobra de tamanho nesse período. Então, depois que você muda para 12 por 12, ela praticamente dobra de tamanho, ainda crescendo galhos e folhas. E depois de mais ou menos 2 semanas, ela chega na sua altura máxima e começa a produção de flores. Começa a soltar mais pistilos e começa a apresentar as flores. Durante a fase de floração é o momento que você vai precisar dar mais potência de luz para a sua planta. Então esse é o momento de você colocar o seu LED em 100%. Nessa fase de floração, a necessidade de nutrientes muda e ela passa a ter necessidade também de mais nutrientes. A necessidade de nutrientes deixa de ser uma necessidade de muito nitrogênio, igual é na fase vegetativa, e passa a ser uma necessidade maior de fósforo e potássio e de micronutrientes. Então, normalmente você tem que aumentar a dosagem de fertilizante e alguns fertilizantes você tem que até mudar, né? Alguns fertilizantes têm de fase vegetativa e outros de fase de floração. Além disso, a umidade ideal vai mudar também. A umidade da fase de floração, se você manter em 50%, já está ótimo. Se você quiser descer gradualmente, pode também. Então você começa diminuindo semana por semana. Então na primeira semana de floração, 65. Na segunda, 60. Na terceira, 55. Na próxima, 50. Aí você pode chegar até 45, 40 ali, que seria o mínimo de umidade. Mas se você manter 50% de umidade, está ótimo, suas plantas vão ficar muito bem, vão dar flores lindas e resinadas. A temperatura, ela até aguenta uma temperatura ali variando entre 20 e 30 graus, mas nesse momento de fase de floração é mais importante você tentar manter a temperatura entre 22 e 25, porque isso faz as flores ficarem maiores. Então ela até aguenta ficar entre 20 e 30, às vezes até 31, 32, mas se tiver entre 22 e 25, ela vai ficar melhor, vai ficar mais linda, mais resinada. Nesse momento de fase de floração, você não faz podas, não precisa fazer amarras, a não ser que seja necessário para a planta não bater no teto. Mas como a planta não vai crescer galhos, não precisa fazer podas nem amarras. E como a planta também não vai crescer muitas raízes, não precisa fazer troca de vaso. Além disso, essas coisas seriam estresse para a planta. E nessa fase de floração você tem que evitar estressar ela. É nessa fase de floração, após 2 semanas que você mudou o fotoperíodo, é que você vai fazer aquela poda chamada de lollipopping que você viu lá na primeira aula. Um cuidado muito importante nessa fase de floração é você tentar manter a umidade em 50% e tentar evitar que ela fique acima de 70%, porque uma umidade alta nessa fase pode ocasionar o mofo das flores e você acaba perdendo a colheita. Então tem que tomar cuidado com a umidade nessa fase, tenta manter ela em 50%. E aí fazendo isso, você vai seguir cuidando da sua planta ali. Se você tiver um nutriente que fornece carboidratos,
como o bud candy ou como o melaço de cana, você pode usar ele nessa fase para ajudar a resinar mais suas flores. E aí, fazendo isso, é só você seguir cuidando da planta na fase de floração até chegar o momento da hora certa da colheita. Porque quando você está vendo o momento certo de fazer a colheita, você pode colher muito mais. Você pode ter uma colheita até 25% a mais se você colher no momento certo do que se você colher adiantado. Por exemplo, veja esse vídeo que ele me enviou de uma colheita que ele teve. Veja só. Aí, Jean, tô passando aqui para passar o feedback para você da minha última colheita. Acabou de curar. As minhas plantinhas só tinha uma, né, que sobrou a gelato, que a outra era macho, né, sobrou só uma fêmea. Eu fiquei dedicado só a ela. Aí vou pesar agora ela, pra você ver. Ó, zeradinha. Olha esse top bud. Um top bud gigante. Ó. Ia, caraca, certinho. 150 gramas, ó. Uma planta só. Esse aluno colheu 150 gramas de uma planta só, porque ele esperou chegar o momento certo da colheita e colheu aquela planta no momento certo. E como que você faz para olhar para o momento certo da colheita? Basicamente, existem duas formas. A primeira forma seria olhando pelo tricoma. O que é o tricoma? O tricoma é essa parte da planta aqui onde fica a resina. A resina são os canabinoides, o THC e o CBD. Então tem pessoas que usam uma lupa para olhar esse tricoma. O tricoma, ele nasce transparente, depois ele muda de cor para leitoso e depois, quando ele está maturado, ele muda de cor para âmbar. E aí tem cultivadores que gostam de colher com muitos tricomas brancos ou leitosos e tem cultivadores que preferem colher ali com mais tricomas âmbar, geralmente com 50% de tricomas âmbar, 50% de tricomas brancos ou leitosos. Para você olhar o tricoma, você tem que olhar por uma lupa, que de preferencialmente ali de 60 a 100 vezes o tamanho ali para você ver o tricoma. Porém, na minha opinião, essa não é a melhor técnica. Eu recomendo que você colha olhando pelos pistilos, que são esse órgão da planta aqui, esses cabelinhos, entre aspas. Esses cabelinhos, para você que não sabe, ele é parte do órgão da flor da planta. A flor fêmea da planta, ela é composta por vários cálices. Então, uma flor fêmea ela é composta por vários cálices. Em cada cálice nasce 2 pistilos geralmente, de 2 a 4 pistilos. Então a gente vê que é o seguinte, enquanto a planta está nascendo novos cálices, ela está crescendo, certo? Já que ela é composta por cálice. Quanto mais cálice ela tem, maior ela fica. Se cada cálice nasce alguns pistilos, e o pistilo ele não nasce se não tiver no cálice, ele só nasce no cálice, daí ele faz parte do cálice, na verdade, ali. Então ele nasce no cálice. E o pistilo é o seguinte, o pistilo ele nasce branco e depois ele muda de cor para marrom, para âmbar quando ele está maturado, quando ele está maduro. Então isso significa que quando está nascendo pistilos brancos, está nascendo novos cálices. Logo, a flor está aumentando, já que a flor é composta por cálices. Quando vai chegando um momento que a maioria dos pistilos já mudaram de cor, já estão marrom, já estão âmbar, ou por exemplo, 90% deles mudaram de cor, significa que aqueles pistilos lá estão em cálices que já nasceram, que já estão maduros. E logo estão nascendo poucos cálices, ou seja, a flor
quase não está aumentando mais, porque ela já está perto ali do momento de colheita. Então é por isso que eu gosto de olhar mais pelo pistilo, porque é mais confiável de você saber qual é o tamanho máximo da planta. Quando a planta está chegando ali próximo de 100% de pistilos marrons alaranjados, né, pistilos que mudaram de cor, ela está próxima do tamanho máximo dela. E aí, como que você pode colher olhando pelos pistilos? Eu recomendo que você colha entre 90% e 100% de pistilos marrons alaranjados, dessa forma aqui. Mas, a partir de 70% de pistilos marrons alaranjados, você já pode colher. Porém, a diferença de você colher 70% de pistilos marrons alaranjados ou 90% de pistilos marrons alaranjados pode ser aí os 25% a mais que você vai deixar de colher por colher adiantado. Se você colher abaixo de 70% de pistilos marrons âmbar, a sua planta talvez vai estar cedo demais e com isso ela pode não ter efeito, não ter sabor e não dar onda nenhuma. Porque se você colhe muito cedo, acontece isso. Ela não dá efeito, o sabor fica ruim, você consequentemente perde aquela planta. Então, 70% é o mínimo, beleza? É o mínimo, mas 90% seria o ideal, de 90% para cima. Então é assim que você vai saber a hora da colheita da sua planta, a hora que você vai colher suas flores. E você que está aí, que já estuda sobre cultivo, já tinha ouvido falar dessas duas técnicas de olhar a hora certa da colheita? Comenta aí nos comentários. E agora você vai ver como fazer a sua colheita. É bem simples. Para fazer a sua colheita, você vai ter que fazer um flush uma semana antes da colheita se você usa fertilizante. Se você está no cultivo com solo orgânico, você não precisa fazer esse flush, você pode dispensar ele. Um flush nada mais é do que você regar a sua planta com mais água do que você está acostumado a regar. O ideal seria 10 vezes mais água, então se você usa 1 litro, você usaria 10 litros. Você tem que colocar a planta num lugar onde a água pode escorrer, porque a água vai ficar escorrendo, né? Você vai fazendo a água e a água vai escorrendo, que é justamente para limpar os restos de fertilizantes que podem ficar ali no solo, beleza? Então você vai fazer o flush com esse objetivo. E aí depois de uma semana após o flush, você pode colher. No dia de colher, não é bom você regar, então o ideal é que você programe para colher a planta quando o solo estiver quase seco. Para fazer a colheita, você vai precisar de uma tesoura de poda. E você vai fazer o seguinte, você vai pegar e aí você pode cortar a planta inteira e às vezes coloca para secar inteira, ou você pode cortar ela inteira e depois separar em galhos menores, ou você pode ir cortando galho por galho na hora da colheita. Normalmente essa é a maneira que eu faço. Eu vou cortando galho por galho, já vou manicurando e depois já coloco para secar. E para cortar é bem simples, ó. Você pega um galho dessa forma aqui, pega a tesoura e corta bem rente ao caule principal. Depois que você cortou, beleza, agora é hora de passar a planta para manicure ou para secagem. Eu recomendo que você faça a manicure primeiro, mas fique sabendo que se você quiser, você pode colocar ela para secar e fazer a manicure depois. Ah, Gel, o que é manicure? É de salão fazer as unhas? Não, manicure, na gíria do cultivo, né, nos termos do cultivo, quer dizer você cortar as folhas que não tem resina, que não tem tricoma. Por quê? Porque é no tricoma que estão os canabinoides. Então, por isso, a gente tem que cortar as folhas que não têm canabinoides, porque elas não têm utilidade e elas podem atrapalhar o sabor da planta, e a gente deixa só as folhas que têm resina. E se você vai consumir aquela flor, né, se você vai consumir ela fumando em formato de flor, você tem que fazer uma manicure também, que você vai retirar as folhas que têm resina, mas que não são flor. Porque é o seguinte, a flor, ela é muito mais saborosa, ela tem muito mais resina. Se você deixa a folha na flor e vai consumir a flor, ela vai estar com um sabor um pouco pior do que se ela tivesse completamente limpa. Se você vai fazer um extrato de CBD, não tem problema. Você pode deixar todas as folhas com resina e a flor, depois você faz o extrato de tudo junto. Para quem vai consumir a flor, você pode cortar essas folhas com resina e fazer depois uma extração com essas folhas.
pode fazer qualquer tipo de extração, manteiga e várias coisas que você pode fazer com essas folhas resinadas. Você tira proveito delas e ainda tem as flores mais saborosas. E para fazer a manicure é bem simples, você faz dessa forma. Você primeiro tira as folhas que não tem resina, tira elas, joga elas fora. Elas não têm serventia, você pode jogar elas fora. Talvez se você tiver uma composteira, você pode jogar ela na compostagem. Mas a maioria das pessoas que não tem, jogam essas folhas fora mesmo. Depois você vai pegar uma tesoura, pode ser uma tesoura de poda ou pode ser um alicate de arremate. O alicate de arremate é bom porque ele é leve, ele é bem leve, fácil de usar, é barato, então você consegue comprar um bem baratinho. E aí você vai cortar as folhas que tem resina, deixando somente as flores. Então tenta tirar o máximo de folha que for possível e deixar somente as flores. Inclusive, essa é uma das grandes diferenças de uma flor para o prensado. O prensado, né, um prensado conhecido aí e tal, nas ruas, o prensado, eles cultivam a planta, pegam a planta inteira e prensam. Então eles prensam as folhas que não têm resina junto com as que têm resina junto com as flores. E a planta, ela dá muito mais folhas que não têm resina. Então, por isso que o prensado tem baixa potência dessa forma. Mas esse não é o único problema do prensado, tem outros. Um deles ocorre, por exemplo, durante a secagem, que é o nosso próximo tema que a gente vai falar. Mas, para finalizar aqui a parte da manicure, você vai manicurar a sua planta ali, você vai tirar todas as que não tem resina, as que tem resina você tira, mas separa elas para fazer uma extração. E aí você vai pegar o seu galinho e vai colocar para secagem. Você vai colocar ele para secar. E onde você vai colocar as suas plantas para secar? Bom, você pode usar alguns equipamentos para ajudar na secagem. Basicamente, a sua planta para secar, ela vai precisar ficar pendurada de alguma forma, né? Então, suspensa. Ela vai precisar de circulação de ar e de escuridão. Então, basicamente, para secar, você vai usar um ambiente que não tem luz e que tem circulação de ar. Esse ambiente pode ser o seu próprio grow, com o exaustor ligado, com as luzes desligadas, ventilador também desligado, né? O vento soprando direto nos buds quando está secando não é bom, a não ser que o ambiente esteja muito úmido. Você pode usar para secar também uma coisa bem simples, bem artesanal. É uma caixa de papelão com furos. Você pode furar ela, usa essa caixa de papelão, pode passar um barbante ali para pendurar os buds. Outra coisa que você pode usar é um guarda-roupa com a porta semi-fechada, né? A porta ali entreaberta, para circular ar e não entrar luz. Você pode usar também um quarto, né, com as cortinas fechadas, com a porta aberta, com a janela aberta para circulação de ar. Se você estiver em um local onde o cheiro não pode chamar a atenção dos vizinhos, né, às vezes num apartamento, algum local assim, o ideal é você secar dentro do seu grow com o filtro de carvão ativado ali. Você coloca o filtro de carvão no exaustor, liga ele e aí a sua planta vai estar secando ali sem cheiro nenhum. Se você coloca para secar no quarto, onde não tem filtro de carvão e a janela está aberta, o cheiro pode sair pela porta ou pela janela e tal. Depende da quantidade de plantas, né? Se esse cheiro vai ser forte ou não, depende da quantidade de plantas. Mas é bom que você fique sabendo isso para você tomar cuidado para evitar que o cheiro da sua planta escape, pois isso pode chamar a atenção e não é bom. E aí, para fazer a secagem, o ideal é que você tenha no seu ambiente uma temperatura entre 22 e 25 graus. Se tiver uma temperatura muito baixa, 16 graus, 10 graus, não é bom, que demora a secar. Se tiver uma temperatura muito alta, 32, também não é muito bom, porque seca muito rápido. É melhor secar mais rápido do que muito devagar. Porém, o ideal é estar uma temperatura ali entre 22 e 25 graus, que seria a temperatura ideal para ela secar no tempo certo. Além disso, você vai
também precisar dar uma umidade entre 50% e 60%, é o ideal. Você tem que evitar ao máximo que a umidade fique acima de 60%, porque se a umidade sobe muito, fica acima de 60%, se ficar 70%, 80%, sua planta corre o risco de mofar durante a floração, se tiver um ambiente muito úmido. E isso pode acabar fazendo você perder a colheita. Então, para isso não acontecer, você mantém uma umidade entre 50% e 60%. Se ficar mais baixo do que 50%, não tem problema, é melhor do que ficar muito úmido, né? Se ficar acima de 60%. E aí, para pendurar os buds, você pode usar uma cesta de secagem, como essa aqui que você está vendo no vídeo, que é um equipamento próprio para você colocar os buds para eles secarem. Ele já vem no tamanho para você colocar dentro da estufa. E aí você vai cortar os buds do galho e vai colocar eles aqui nessa rede. Ela é uma rede com vários buraquinhos para o ar passar. E aí você vai deixar os buds secando ali. O benefício de ter a cesta de secagem é que seca mais rápido. E aí você evita a chance de mofo. Não vai secar muito mais rápido, né? Vai secar num tempo adequado ali, mas seca mais rápido do que se tiver com o caule. Além disso, você pode usar um cabide para você pendurar os buds, né, para você colocar no seu local escuro. Você pode usar também um barbante esticado, bem amarrado. Você tem que amarrar bem firme porque os buds são pesados. Se você amarra de um jeito que pode soltar, se soltar, cai os buds no chão e não é bom, né? Tem que amarrar bem amarrado se você for usar o barbante. Essas são as coisas que você pode usar para pendurar os buds. Tem outras coisas também, tipo varal de roupa, aqueles varal de roupa íntima também, que tem vários prendedores, também você pode usar. Tudo isso você pode colocar para pendurar os seus buds ali e colocar eles no seu ambiente escuro, seu ambiente de secagem. Inclusive, eu falei sobre o mofo, esse é um dos grandes problemas do prensado. Eles prensam as plantas, algumas ainda úmidas, isso acaba mofando o prensado e aí acaba vindo um produto contaminado para o consumidor ali que consome o produto que está mofado. Então, por isso, você vai tomar extremo cuidado ali para a sua planta não mofar. E um dos principais cuidados que você tem que tomar para a sua planta não mofar é esperar ela secar corretamente. Como que você vai saber que a sua planta está seca? Você vai olhar pelo galhinho. Então você vai tentar quebrar o galho. Quando você quebrar ele, se ele fizer clack e quebrar, significa que ele está seco. E aí você tem que tentar em vários pontos do galho, porque pode ser que ele está seco na ponta, mas ainda está úmido na outra ponta. Então você testa em vários pontos do galho. Quando o galinho todo está fazendo clack, significa que a planta está seca, você já pode colocar elas para cura, que é a próxima etapa. Se o galho estiver dobrando sem fazer o barulho de clack e se quebrar, se o galho estiver só dobrando, significa que ainda está úmido, precisa secar mais. Se você quebrar a ponta do galho, estiver seco, e na outra ponta estiver mole, significa que está quase seco, você tem que deixar ela secar um pouco mais. Se você estiver usando a cesta de secagem, se você tiver poucos galhos, você tem que tentar quebrar o bud e ver se ele está quebrando e fazendo clack, se ele está seco ali no meio. Normalmente o período de secagem demora entre 7 e 14 dias. Não é muito bom que passe de 14 dias. Se estiver demorando muito para secar, talvez o seu ambiente ou está úmido ou está muito frio. E aí você tenta ajustar isso para melhorar elas secarem. E assim que a sua planta estiver seca, é a hora de passar ela para a próxima fase, que é a fase final, antes de você ter ali o sabor das suas flores lindas e resinadas ou elas muito boas. Se você vai fazer um extrato de CBD, você já pode fazer o extrato de CBD a partir desse momento, a hora que elas estão secas. Você não precisa fazer essa próxima etapa que eu vou falar, que é a etapa da cura. A etapa da cura é a etapa que você vai colocar as flores dentro de um pote que seja hermeticamente fechado, ou seja, que ele não deixa passar o ar. Você vai colocar suas flores ali dentro
De preferência, se você puder, coloca também um Boveda, que é um sachê controlador de umidade. Você coloca ele dentro do pote para controlar a umidade. Tem que ser o Boveda 62%. Você vai colocar esse pote dentro de um local escuro e vai deixar ali por um tempo. Durante esse tempo, a sua planta vai sofrer ali alguns processos de cura e aí ela vai evaporar a clorofila. A clorofila, ela deixa um sabor na planta, um sabor característico de clorofila. Então, quando ele evapora, a flor fica mais saborosa, porque o sabor dos terpenos ficam mais evidentes ali. E além disso, o mais importante é que a sua planta ela continua maturando a resina, ela continua maturando os canabinoides nesse processo de cura. E isso faz aumentar muito a potência. Então as suas flores ficam muito mais potentes se você faz a cura dentro de um pote, igual eu falei. É importante que o pote seja de vidro e hermeticamente fechado. De vidro ou de metal para não deixar passar sabor para as flores e ser hermeticamente fechado porque o ar degrada o THC. E você tem que colocar esse pote também no escuro, porque a luz também degrada o THC. Então você tem que tomar esses cuidados. Por quanto tempo que você tem que deixar curando? O ideal é que ela fique curando por 3 meses, porque é em 3 meses que ela chega no seu potencial máximo ali, que as flores ficam no seu máximo de sabor, no seu máximo de efeito. Porém, a gente sabe que muitas pessoas não querem e não podem esperar 3 meses. Se você espera 1 mês de cura, a diferença já é muito grande. Então, já vale muito a pena você esperar pelo menos 1 mês de cura. Suas flores vão ficar bem mais potentes, bem mais saborosas. E aí você pode perguntar, mas Jean, é a primeira vez que eu tô colhendo, eu tô sem nada, eu quero consumir logo após elas secarem. Elas vão estar ruins? Não vão estar ruins de jeito nenhum, vão estar boas, vão estar às vezes saborosas, vão estar legais, só que com a cura elas vão ficar melhores. E aí fazendo isso, é só você encher os seus potes de flores lindas e resinadas, aquele momento mais alegre ali de plantar suas flores lindas e resinadas, que é o momento que você enche os seus potes. Você vai olhar lá e seus potes estão cheios de flores. E é aquela alegria. E aí você vai colocar o seu pote ali no escuro. O ideal é que no início, nos primeiros dias, você abra o pote todo dia para trocar o ar. Então isso na primeira semana. Depois de uma semana, você abre o pote 1 vez por semana para trocar o ar. E quando completar o mês, você pode abrir o pote ali 1 vez por mês até completar 6 meses. Depois pode deixar fechado após 6 meses. Isso é se você for manter ele por mais de 6 meses e tal. E aí, esse é o momento que você espera, o momento de encher os seus potes de flores lindas e resinadas? Comenta nos comentários. Provavelmente você já está com aquela sensação de que você também vai conseguir ter colheita de flor linda e resinada e vai conseguir ficar livre do prensado. Afinal de contas, você está vendo aqui os pilares que você precisa. Você está vendo também pessoas tendo colheitas de flor linda e resinada. Você viu vários exemplos reais aqui de alunos meus tendo colheita de flor linda e resinada. Mas talvez você está passando por algum problema, talvez você tenha alguma dúvida, talvez você quer comprar os equipamentos, mas está achando muito caro, talvez você está passando por plantas travadas, amareladas, que não estão crescendo bem, talvez você está em dúvida de quais equipamentos comprar, não sabe muito bem o que fazer. E é por essa razão que na aula de amanhã, além de você aprender o terceiro pilar, você vai ter também a oportunidade da sua vida de você se tornar um grower dedo verde e ter colheita de flor linda e resinada, porque você vai ter a oportunidade de participar do Growers Club, que é a nossa comunidade mais avançada, um clube de cultivadores com tudo o que você precisa para se tornar um grower dedo verde. Eu sei muito bem o que você está passando, porque eu também já passei por isso. Eu vejo muitos
muitos alunos meus que também passaram por isso, e foi por isso que eu fundei o Growers Club, que é um clube de cultivadores, onde você tem tudo o que você precisa para ter colheita de flor linda e resinada e ficar livre do prensado. Então, dentro do Growers Club, você vai ter, por exemplo, equipamentos a preço de custo, a preço de fábrica. Você vai ter também todos os nossos cursos de cultivo, o curso de cultivo método GDV, o bônus de extração. Você vai ter também consultoria individual, a consultoria 1 a 1, a consultoria GDV. Você vai receber também no Growers Club. Você vai ter também suporte jurídico e com um valor muito acessível para você entrar com HC. Você vai ter também engenheiro agrônomo para fazer laudos a preço super acessível também. Então, o Growers Club, ele resolve todos os problemas do cultivador. Compra de equipamentos caros, ele resolve. Conhecimento, ele resolve. Consultoria para tirar dúvidas, ele resolve. Advogado para entrar com HC, ele resolve. Engenheiro agrônomo para fazer laudo para o HC, ele resolve. Então, o Growers Club é sem dúvida a maior oportunidade de você ter colheita de flor linda e resinada e ficar livre do prensado. Mas as vagas são super limitadas, porque da forma como ele é desenhado, as vagas são limitadas, justamente para a gente conseguir entregar com qualidade todos esses benefícios que você recebe ao fazer parte do Growers Club. Então amanhã a gente vai abrir algumas vagas, mas saiba que as vagas são limitadas. Amanhã, além disso, você vai ver também o terceiro pilar. Então a gente se vê amanhã na terceira aula desse evento. Até mais, grande abraço e boas colheitas!